A Península Ibérica foi palco de mais de 700 anos de presença moura e de grandes batalhas nas guerras de reconquista. Mas o que poucos conhecem é a grandiosa influência que as mulheres desempenharam tanto na conquista como na reconquista dos territórios para a cristandade, inspirando cavaleiros e monarcas nos esforços de guerra. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o papel das mulheres na reconquista cristã, tanto nas lendas como na história, e como sua participação moldou a mentalidade ibérica medieval e a moderna. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. O papel das mulheres começa já bem cedo, na própria conquista da Península Ibérica pelos mouros. No Reino Visigodo, no século VIII, de acordo com as lendas árabes, uma jovem nobre chamada Florinda vivia na corte de Toledo, enviada por seu pai, Dom Julião, que era governador de Ceuta. Mas, sendo uma moça de notável beleza, logo foi percebida pelo rei visigodo Dom Rodrigo. Rodrigo, o último rei dos visigodos, tinha fama de mulherengo e começou a estabelecer um contato mais próximo com a jovem Florinda. De acordo com as lendas árabes, Rodrigo, ao ver Florinda se banhando em um rio, completamente nua, teria lá entrado e a violado. E, com Florinda relatando ao seu pai Julião, este, em fúria, teria auxiliado os muçulmanos a passar pelo Estreito de Gibraltar para adentrar na Espanha e depor e matar Rodrigo. E assim, Julião, por um problema particular, acaba pondo fim a todo o reino. Mas outras crônicas relatam que Florinda e Rodrigo, na verdade, eram amantes, e que Florinda teria inventado a história a seu pai por ter engravidado de Rodrigo, e pelo rei, mulherengo como era, ter se recusado a casar com ela. Seja como for, os mouros, auxiliados por Julião, invadem a Península Ibérica de forma avassaladora, tomando diversas cidades, e o rei Rodrigo acaba sendo morto na Batalha de Guadalete. Mas, se pela desonra de uma mulher começa a conquista, por outra também se inicia a reconquista. Com os mouros se assentando na Ibéria e dominando com facilidade as cidades diante da fragilizada nobreza visigoda, muitos abusos por parte dos invasores começam a acontecer. E um deles ocorre com a família do nobre Pelágio. O governador Munuza envia Pelágio para Córdoba em uma missão diplomática e, tão logo ele parte, o governador se casa à força com sua jovem irmã Ermecinda. Quando Pelágio regressa, Ermecinda, no dia de seu casamento, revela que se casou com Munuza para que esse não matasse Alonso, que era o seu antigo noivo. E, revelando ter sido envenenada, ela acaba morrendo nos braços de Pelágio. Em fúria, ele então leva o corpo da irmã para ser enterrado nas Astúrias, e lá funda o reino que vai resistir ao domínio mouro e iniciar a Guerra da Reconquista. Desse modo, por meio das lendas de Florinda e Ermecinda, vemos que as mulheres estão presentes tanto como causa inicial da conquista, como causa inicial da reconquista da Península Ibérica. Mas as mulheres marcariam também o imaginário de cavalaria medieval ibérico por meio da lenda do imposto das 100 donzelas. De acordo com a tradição oral leonesa, o rei Mauregato, filho de Afonso I com uma moura, teria usurpado o trono das Astúrias de seu próprio sobrinho, usando-se tanto de magia quanto da amizade com os mouros. E o usurpador, agradecido por chegar ao poder com a ajuda dos muçulmanos, além da vassalagem das Astúrias, teria pactuado com o emir Abderrahmão um tributo anual de 100 virgens para serem concubinas e satisfazer a lascívia do emir. Abderrahmão era omíada e fundou o Emirado de Córdoba, e o novo poderoso rei conseguiu facilmente do usurpador Mauregato não apenas a submissão política do reino das Astúrias, como também moral, possuindo suas mais belas habitantes como concubinas. E aqui entra um ponto importante na lenda. A libertinagem sexual dos mouros foi um fio condutor no ataque dos cristãos e na motivação para a reconquista. Um dos sucessores de Abderrahmão II, teria limitado suas parceiras sexuais a virgens,
Ou seja, ele não se deitava com a mesma mulher 2 vezes porque preferia a variedade. E então, vemos o choque cultural entre o Islã e o mundo cristão. Ao passo que nas cortes dos emires reinava a promiscuidade, o sensualismo e o culto aos prazeres, nos reinos cristãos eram ressaltados os ideais de cavalaria, monogamia, castidade e idealização da pureza e dignidade feminina. Tanto que o ideal máximo da figura feminina evocada pelos reis era o da Virgem Maria, o símbolo máximo de pureza. Os ideais de virilidade em ambas as culturas eram distintos. Em uma, deitar-se com muitas mulheres, e em outra, jurar defender até a morte a mulher com quem dividiria a vida inteira. Mas o reino das Astúrias encontrava-se avassalado e enviando virgens para a corte do emir. E, de acordo com a lenda, andando em uma longa caminhada, as 100 mais belas virgens do reino, compostas por 50 nobres e 50 plebeias, atravessavam a fronteira escoltadas para se dirigir até Córdoba, onde seriam finalmente incorporadas em algum harém como escravas sexuais. Inclusive, a história desse evento originou uma das cantigas mais famosas de Portugal, a Canção do Figueiral. Conta-se que um cavaleiro chamado Guesto Ansur teria encontrado 6 donzelas presas chorando, sendo conduzidas ao Emirado de Córdoba. Ao se aproximar e tomar conta do que aconteceu, o cavaleiro entrou em luta com os soldados que as escoltavam, matando-os e devolvendo as jovens às suas famílias novamente. O local onde aconteceu os fatos passou a ser conhecido como Figueiral das Donas, e o cavaleiro, louvado por seu gesto, se casou com uma das moças, passando a adotar o local com um sobrenome para si. Assim, como libertou as moças em um Figueiredo, ele teria dado origem à família Figueiredo. No entanto, apesar do feito heróico de Guesto, em relação às jovens, o imposto seguia sendo pago ao emirado anualmente. Até que, de acordo com as lendas, a mais bela das jovens, inspirada por Deus, decidiu fazer todo o seu trajeto das Astúrias até a terra dos mouros completamente nua. Essa jovem andava por todos os lugares das Astúrias perguntando onde era a fronteira com o reino mouro, sem nenhuma roupa sequer. E os habitantes, consternados com o destino da pobre infeliz, apontavam o caminho da fronteira moura e a seguiam para ver o seu destino ao cruzar a fronteira. Mas, após atravessar a fronteira, acompanhada por uma procissão de habitantes, ela imediatamente pôs sobre si uma grandiosa quantidade de roupas para seguir a sua caminhada até Córdoba. Consternados, os asturianos então a perguntaram por que afinal só depois de cruzar a fronteira moura ela teria colocado as roupas, ao qual a moça teria respondido que colocou a roupa só agora, pois agora ela estava na terra de homens de verdade. E quando os homens asturianos retrucaram dizendo que lá também era terra de homens, a moça logo rebateu afirmando que se os asturianos fossem homens mesmo, jamais permitiriam que virgens mulheres, devotas da Virgem Maria, fossem estupradas na terra de infiéis todos os anos. Esse evento logo se espalhou por todo o reino, chegando até a corte do rei Bermudo, que logo tratou de suspender o envio das donzelas até Córdoba. Por mais bizarra e repugnante que essa lenda possa parecer, ela não é algo tão distante da realidade de alguns monarcas homíadas. De acordo com a historiadora Emily Francomano, em um artigo na Revista Canadense de Estudos Hispânicos, a lenda do tributo, apesar de historicamente apócrifa, é, em suas palavras, ideologicamente realista. Isso porque a fronteira entre os territórios cristãos e mouros era conhecida como terra de ninguém, e quem se arriscava a lá habitar, por vezes tinha suas filhas ou esposas sequestradas para serem escravas na corte de algum nobre mouro. E de fato, a escravidão sexual era algo comum. O próprio Abderrahmane, quando chegou na Ibéria para tomar o trono, recebeu a oferta de uma escrava sexual africana. E era comum que prisioneiros cristãos sequestrados também acabassem sendo submetidos a isso,
tanto mulheres como homens, sendo um dos exemplos o do jovem Paio de Córdoba. Paio, um menino de apenas 13 anos, era pajem do rei de Leão e, durante uma batalha contra os mouros, acabou sendo capturado por eles, sendo levado até Córdoba. O emir de Córdoba e alguns de seus filhos, se sentindo atraído pela formosura do jovem, tentaram de toda forma que ele tivesse relações sexuais com eles, o submetendo a enormes torturas. Mas, com o jovem Paio resistindo bravamente a todas as investidas do emir e a toda a tortura, esse, com raiva, decidiu matar o jovem leonês e o atirar no rio Guadalquivir. Assim, Paio de Córdoba é canonizado pela Igreja Católica, sendo conhecido como Santo Paio, ou, popularmente, São Paio. Quando os mouros posteriormente tentam novamente cobrar o tributo das 100 donzelas, de acordo com as lendas, o apóstolo Santiago, apóstolo de Cristo que pregou na Ibéria, teria descido dos céus e matado muçulmanos ao lado das tropas cristãs, gerando a ferrenha devoção que motivou as tropas cristãs em várias batalhas na Reconquista. E com a expansão gradual dos reinos cristãos cada vez mais ao sul, os Emirados muçulmanos foram cada vez mais sendo reduzidos até serem encerrados em uma pequena faixa de terra conhecida como o Emirado de Granada. E, em todas as batalhas, a imagem da Virgem Maria reinava como a figura feminina que liderava as batalhas conduzidas pelos reis cristãos contra os reis mouros. O homem medieval ibérico tinha como patrona máxima a figura feminina da Virgem Maria, seja na Espanha ou em Portugal. Dom Afonso Henriques, por exemplo, ao reconquistar Lisboa, imediatamente rezou uma missa a Nossa Senhora da Conceição. Reis como Afonso X de Castela compuseram inúmeras canções devocionais conhecidas como as Cantigas de Santa Maria, e Fernando III, canonizado pela Igreja Católica, carregava sempre consigo uma imagem da Virgem, até mesmo nas batalhas. Até mesmo na Batalha de Covadonga, no início da Reconquista, uma imagem da Virgem Maria estava presente, e no descobrimento da América, a maior das naus de Colombo se chamava Santa Maria. Assim, tal como era um traço de virilidade ocidental a defesa da donzela em perigo, era um traço de virilidade ibérica a devoção à Virgem Maria, com os cavaleiros sempre carregando consigo uma imagem feminina e maternal idealizada que os protegeriam seja na batalha contra os mouros, seja no meio das tormentas no oceano desconhecido, seja nas florestas do Novo Mundo. E, por mais que as mulheres estivessem por trás do início da conquista, do início da Reconquista e também no desenvolvimento dos ideais de cavalaria da Reconquista cristã, curiosamente, seria uma mulher aquela que finalizaria a guerra. Isabel, a católica, assumindo o trono de Leão Castela, decide pôr um fim à presença moura, conquistando o Emirado de Granada. E aí entra um ponto ideológico muito claro que vai motivar o reinado de Isabel. A rainha, extremamente devota, tratou de promover intensas reformas em todo o reino, no intuito de moralizá-lo e seguir mais estritamente as regras da Igreja. Sob o comando do cardeal Cisneros, várias ordens foram reformadas, e sob o comando de Tomás de Torquemada, a Inquisição Espanhola foi instalada. Os generais deveriam sempre rezar, e até mesmo bulas para indulgência de cruzadas foram conseguidas pela rainha para a empreitada. Isabel, assim, com a conquista de Granada, põe fim à presença política dos mouros na Ibéria. E com seu reinado, temos uma grande analogia com a história da Reconquista. Se por meio da depravação de um rei caiu todo o reino visigodo, pela virtude de uma rainha, a cristandade em toda a Ibéria seria restaurada. Se por uma mulher iniciou-se o ímpeto de conquista, pelo ímpeto de outra seria terminada a Reconquista. Se por uma fraqueza de certos reis cristãos foram escravizados, pela conquista de outros, muitos outros seriam libertos de seus cativeiros. Isabel e Fernando, intitulados como reis católicos, formaram as Espanhas e, junto do fim da Reconquista, financiaram um navegador pretensioso que acreditava chegar na Ásia pelo oeste. E assim,
os ibéricos puderam trasladar para além-mar o espírito de cruzada e reconquista que influencia muito da cultura de seus antigos territórios ultramarinos até os dias de hoje. E essa é a história da figura feminina na Reconquista cristã. E você, conhecia alguma dessas lendas que inspiraram a Reconquista? Qual fato mais te surpreendeu? Então, já deixa aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho. E não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal para se aprofundar cada vez mais na história ibérica.